Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo, ou nem tão boa assim, porque é cada coisa que a gente tem que ver aqui, cara, é cada bobagem. Veja, tem um fulano aqui, um professor, chamado Professor Leandro Carniceiro. E ele surgiu recentemente com uma publicação aqui, vindo com aquele papo de que amor de mãe não existe. Amor de mãe é uma invenção moderna, coisa dos últimos 400 anos, 500 anos no máximo. Amor de mãe é uma imposição social, é uma coisa tirânica, que as mães, na verdade, elas odeiam seus filhos. Se elas pudessem, elas jogavam o filho na vala, não é isso? Jogavam na privada e davam descarga, alguma coisa assim. E que as mães só fingem que gostam dos filhos, porque é uma imposição social, então ia pegar mal se elas não gostassem, então elas fingem que gostam para ninguém encher muito o saco delas. Então, quer dizer, é o tipo de coisa que só pode ter vindo de uma pessoa que foi muito mal amada, que nunca teve o testemunho, seja por experiência própria ou por proximidade, desse tipo de relação afetiva. Ou então, se teve experiência de proximidade, a invejou e nela projetou coisas ruins. Tem um outro pensador aí brasileiro, muito engraçado, que eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele tem uma teoria parecida também. Diz que as mães são impostas a amarem os filhos e o fato das mães, muitas mães discordarem dele, provam que ele está certo. O que é um argumento circular e perfeito, não é mesmo? Porque afinal de contas você levanta aqui uma hipótese, sempre que essa hipótese é negada, isso é a afirmação de que ela está certa. Então pronto, você criou um argumento infinito aqui que ou você está certo ou você está certo, né? Quer dizer, demonstra o nível de raciocínio desse tipo de gente que pensa esse tipo de coisa. Mas então aqui o professor Leandro Carniceiro, ele é confrontado muito educadamente por uma senhora, e assim, além dessa experiência empírica, digamos assim, que nós temos diuturnamente, de que existe realmente uma grande possibilidade de um afeto sem tamanho das mães pelos filhos, e que é muito reincidente, não é um caso isolado aqui, outro caso ali, é uma coisa bastante frequente. Na verdade é estranho quando é o contrário, inclusive, né? E uma pessoa que uma mulher o confrontou dizendo, olha, mas eu não sei se isso é tão verdade, não, porque além dessa prática cotidiana nos induzir a pensar o contrário, nós temos retratos literários, poéticos, históricos, e mesmo na Bíblia, que é o exemplo que ela cita aqui, de já muito tempo atrás, de muitos, milhares de anos atrás, que retratam esse mesmo amor de mãe, retratam esse mesmo tipo de sentimento. Por exemplo, na história da Bíblia, ela diz ali, tem a história do rei Salomão, das mães lá, que, para quem não sabe, a história, resumindo, é o seguinte, tinham duas mães e um filho. Essas duas mães se diziam mães desse mesmo filho. E aí criou um impasse. Quem que é a verdadeira mãe, quem que não é? Foram levar para o rei Salomão para ele decidir quem que era a verdadeira mãe. Quando chega lá o caso nas mãos do rei Salomão, ele diz, vamos fazer o seguinte, vamos cortar essa criança em dois, e aí você fica com metade e você fica com metade. Que tal? Tá resolvido assim? Naturalmente que é uma ideia um tanto criativa, né? Que ia matar a criança se isso fosse feito de fato. Mas aí a verdadeira mãe do filho, com dó, com muita pena de que aquela criança fosse morta, ela abre mão e fala, não, então tudo bem, deixa o filho com ela. Se é para fazer isso, deixa o filho com ela, porque ela preferia ver o filho vivo nas mãos da outra mulher lá, do que matar a criança, que era o próprio filho, né? E aí o rei Salomão decide que aquela mulher que abriu mão do filho, provavelmente era a verdadeira mãe do filho, porque só a verdadeira mãe daquela criança, que tinha o afeto por ela verdadeiro, que seria capaz de um ato, de um sacrifício tão grande em prol da sua cria. E essa é uma história bíblica aí, milenar. Então ela mostra esse exemplo para ilustrar o raciocínio de que o amor de mãe parece ser uma constante histórica. E aí o sujeito vem aqui e diz, olha fulano, eu conheço muito bem a Bíblia aqui, mas a filiação do Antigo Testamento é a herança e deixar o nome, preservar a vida do herdeiro. O episódio é uma história de sapiência, uma maneira de evidenciar a sabedoria de Salomão, e não o amor materno. O tema é longo e a imensa bibliografia, mas não existia amor materno no mundo antigo. Puta que pariu! Perceba, ele diz que a filiação no Antigo Testamento é deixar o nome, a herança e preservar a vida do herdeiro. Ora, mas o que é o amor materno se não isso? A preservação da sua cria, a preservação da sua linhagem. Isso é uma adaptação evolutiva da espécie. Não só característica dos seres humanos, os mamíferos têm isso muito evidenciado, a gente chama de cuidado parental. Por que você acha que nós achamos os bebês fofinhos, por exemplo? Né? Os filhotinhos de cachorrinho, de vaquinha, de gatinho, de ser humaninho. Por que a gente acha isso fofinho? Você acha que é por um acaso? É uma grande coincidência do universo que a grande maioria dos seres humanos achem os filhotinhos bonitinhos? Não! Isso é instintivo.
Dos mamíferos, nós temos diversos relatos da loba que cria o filhote de um outro bicho, da vaca que cuida do filhote de outro bicho, do ser humano que cuida do filhote de outro bicho e de outros bichos que cuidam de filhotes de seres humanos. Isso tem a ver com sobrevivência, é biológico, é sim instintivo, ora porra! O amor de mãe se inclui no cuidado parental, a grande preocupação com a sua própria cria. É a sua perpetuação, não é só a perpetuação da espécie, é o seu senso de continuidade, o seu senso de eternidade. 50% da gene daquela criancinha que você pôs no mundo é seu, é a sua continuidade. O sujeito parece que não entende uma porra dessa, caralho. E aí ele segue aqui. O episódio é uma história de sapiência. Quer mostrar a sabedoria do Salomão e não o amor materno. Mas está mostrando a sabedoria do Salomão em relação ao quê, porra? A sabedoria do Salomão consiste em reconhecer o amor materno e perceber que somente ele seria capaz de transcender o seu próprio interesse pelo bem da vida da cria. Quer dizer, esse sujeito tem um nível de raciocínio exemplar, né? Num curral, talvez, num poço de lama. Assim, o ser humano é bem burro, isso eu tenho certeza, mas o ser humano ele é afetivo, sim, senhor. O ser humano foi biologicamente, inclusive, programado para ser afetivo, e isso inclui esse chamado amor de mãe, o cuidado parental, a preocupação com a sua cria. Seja do ponto de vista biológico, seja desse ponto de vista que a gente chama de, simplificadamente, de espiritual. O seu senso de eternidade. Dar vida a uma nova vida é perpetuar-se. Parte de você segue ali. Não quer dizer que todas as mães vão amar os seus filhos, mas é uma constante. Você percebe? Enquanto normalidade no sentido matemático, aquilo que é bastante incidente, majoritariamente incidente, é uma coisa normal o amor de mãe. E em último caso, em última hipótese, se isso é uma imposição, quem é filho de uma mãe que o ama sabe que isso não tem valor, isso não tem preço no mundo. Não é uma coisa a ser descartada assim, só porque na sua careca ninguém passou a mão quando você era pequeno.